A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma aula sobre o Reino de Deus. E nessa aula vamos estar falando sobre o Reino dos Céus na Terra. É uma continuação do tema anterior, o território do Reino de Deus. Vimos que o Reino de Deus será estabelecido na Terra, nessa Terra que será restaurada. E Jesus vai reinar na Terra junto com a sua igreja. Porque isso está relacionado com a aliança, com a promessa e o juramento que Deus fez para Abraão e a sua descendência. Vimos que a descendência de Abraão é Cristo, e Cristo é Jesus e a igreja. Jesus é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Então, se estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão também e herdeiros conforme a promessa. E vimos vários textos sobre o reino de Deus sendo estabelecido na terra, dos profetas, do Novo Testamento também, que a herança dos santos é essa, de herdar território e herdar povos para reinar quando Jesus vier. Só que agora vamos ver textos que, quando lemos, dá a entender que iremos morar no céu. Tem vários textos que dão essa ideia. E talvez você tenha até se perguntado, mas e tal texto, e esse outro texto que fala de ir para o céu? A gente vai ver aqui o texto de João 14, que é um desses textos, né? Talvez você tenha aprendido também a vida inteira que iremos morar no céu e que até através de hinos na igreja que você cantou, mas que a gente tem que ver a palavra de Deus. Nem todos os hinos estão corretos, estão de acordo com a palavra de Deus. Então é isso que vamos ver nessa aula sobre o reino dos céus na terra. O Senhor Jesus nos ensinou a clamar pela vinda do reino do céu. Em Mateus 3:2 ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui tem um interlinear grego para português que está ali escrito em grego. Basileia ton uranon. Reino, Basileia ton dos uranon. Reino dos céus. E geralmente quando as pessoas leem esse texto, muitos cristãos, eles entendem, mesmo lendo reino dos céus, entendem que é reino nos céus e que iremos para lá, para desfrutarmos desse reino. Só que a gente tem que lembrar também que Jesus, ele nos ensinou a orar, a clamar pela vinda do reino. Em Mateus capítulo 6, ele ensina a oração padrão ali, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Ou seja, lá no céu tem o reino de Deus, sim, só que esse reino virá para a terra. É um reino de origem dos céus que será estabelecido na terra. É isso que a gente tem que entender, que Jesus nos ensinou a orar dessa forma, pela vinda do reino, e não para que nós fôssemos até o céu para desfrutarmos desse reino, mas que o reino de Deus virá até nós e será estabelecido aqui na terra. Então vamos entender essa expressão reino dos céus. A expressão reino dos céus no original grego, basileia ton uranon, empregada exclusivamente por Mateus 31 vezes no seu evangelho, tem por sinônimo a expressão reino de Deus, basileia tu theos, mais comumente usado na Bíblia. Isso quer dizer que a expressão reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, só que no evangelho de Mateus, como ele foi direcionado por um público mais judaico, usou-se a expressão reino dos céus, para não ficar falando Deus toda hora. A questão que os judeus têm de temor ao nome de Deus, disse reino dos céus, mas é a mesma coisa que reino de Deus. A partícula ton é um plural nos casos genitivo e ablativo, que indicam posse e origem, por isso traduzido com a preposição dos. Isso quer dizer que é de origem dos céus.
Caso Mateus tivesse em mente falar reino nos céus, teria que forçosamente usar a partícula en, no caso locativo, indicando lugar, como veremos no texto a seguir. Isso aqui é o texto de Lucas 23, que vai falar do nosso galardão no céu. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Aqui está o interlinear grego e português. E fala aqui recompensa, muita, vossa, muita, em o céu. Então é essa partícula aqui que teria que ser usada, caso ele quisesse dizer reino nos céus. Mas lá está escrito de outra forma. Então o reino dos céus é de origem dos céus que virá até nós, e não que nós vamos até lá. E talvez você lendo esse texto, que o nosso galardão está sendo acumulado no céu, e muitos cristãos pensam, eles vão dizer assim, olha, nosso galardão está no céu, então é para lá que a gente vai, para desfrutar do nosso galardão. Galardão é recompensa pelo nosso trabalho, pelas nossas obras. De fato, o nosso galardão, ele está no céu e é acumulado no céu. O texto está dizendo isso mesmo. Contudo, Jesus trará consigo o nosso galardão. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. De fato, o nosso galardão está lá no céu, está sendo acumulado no céu. Só que quando Jesus voltar, ele vai trazer essa recompensa para nós. A gente não vai precisar ir lá no céu para desfrutar dessa recompensa, para pegar esse galardão. Ele vai trazer até nós, na sua volta. E a recompensa pelo nosso trabalho, para o reino de Deus, pelas nossas obras, santificação, tudo isso. Outra coisa interessante se falar também em relação a essa questão de reino dos céus ou reino nos céus. Por exemplo, aqui está escrito reino dos céus, de origem do céu. Eu poderia usar um exemplo prático, por exemplo, de uma caneta. Eu compro uma caneta aqui no Brasil, só que ela é do Japão, ela foi feita no Japão. Eu comprei essa caneta, ela é do Japão, mas eu estou usando ela aqui normalmente. O fato dela ser do Japão não significa que eu tenho que ir lá no Japão para usufruir dela, para usar essa caneta. Eu posso usá-la aqui no Brasil mesmo. Essa caneta veio até mim de um local de origem. Talvez essa ilustração possa ajudar a entender melhor. Então, o reino dos céus não significa que a gente tem que ir lá para usufruir desse reino, mas que ele virá até nós, aqui na terra. Será estabelecido aqui na terra. E Isaías 40:10 diz: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. E ele vai trazer o galardão para nós. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Agora vamos falar sobre a pátria que virá dos céus. Aguardamos vir dos céus tanto o Salvador quanto a cidade, a Nova Jerusalém. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é mais um texto que muitos entendem quando leem que, já que a nossa pátria está nos céus, é para lá que a gente vai morar nos céus. É isso que muitos pensam e entendem quando leem esse texto. Mas vamos ler com mais cuidado o que o texto está falando. De fato, a nossa pátria está lá no céu. Só que o que o texto diz? O que ele continua dizendo? De onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A gente aguarda vir, Jesus vai vir,
para nós estabelecer o reino aqui, e a cidade também vai vir. Não é que a gente vai até lá. A gente está aguardando vir as duas coisas, tanto Jesus quanto a cidade, a pátria. Desejar a cidade celestial não significa ir para lá. É querer que ela venha. Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha como esse texto ajuda a esclarecer melhor essa questão da pátria e da cidade. De fato, Deus preparou uma cidade, ela tem uma cidade lá no céu, a Nova Jerusalém. Só que ela virá até nós. E é o que está falando aqui, a gente aguarda vir tanto Jesus quanto a pátria, a cidade. Aguardamos, buscamos a que há de vir. Não estamos, o texto não diz que nós iremos até lá, no céu, para entrar na cidade, mas que ela virá até nós. No tempo determinado. Vou falar mais sobre isso. Hebreus 11, 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Realmente, tem uma cidade lá no céu que Deus preparou para os seus filhos, para os santos, para a sua igreja, e que ela há de vir. Agora a questão de Jesus e da cidade vir. Primeiramente, Jesus vem e ali no final da grande tribulação tem o período do Armagedon, de tribunal de Cristo, e então se inicia o reino milenar, que é o reino do Filho. A gente tem que entender que o reino milenar é o reino de Cristo na Terra, e que no reino milenar o Pai não desce para habitar na Terra. Primeiramente é Jesus que reina por 1000 anos, juntamente com a sua igreja, sobre as nações. A Nova Jerusalém, a cidade, ela só desce depois dos 1000 anos, depois do juízo final, e ela vem junto com Deus. Aí é o próprio Pai que vem junto com a cidade habitar na terra, depois de ser totalmente purificada de pecado. Então primeiro vem Jesus, a Nova Jerusalém não vem junto com Jesus na sua volta. Tem o reino de 1000 anos, juízo final, e só então, aí sim, a Nova Jerusalém ela vem para a terra, e aí o Deus Pai vem habitar na terra junto com os homens. Então o propósito de Deus, como ele tinha lá no Éden, de habitar com os homens, é concretizado, de fato. Então não é os homens indo habitar com Deus no céu, mas o próprio Deus, Criador de todas as coisas, o Pai, ele vindo habitar com os homens na terra, totalmente restaurada e renovada, depois que todos os inimigos foram julgados, depois que Jesus entrega o reino para o Pai, depois de reinar 1000 anos, então sim, o Pai vem habitar com os homens. É Deus tabernaculando com os homens. É essa a vontade de Deus. Esse é um texto de Irineu de Leão, falando sobre esse assunto, do século II, livro contra as heresias. E diz assim: e tudo isto não pode ser interpretado alegoricamente, ou seja, de forma simbólica, mas se deve crer tudo verdadeiro, certo e real, realizado por Deus para a alegria dos homens justos. Como é realmente Deus que ressuscita o homem e não em sentido alegórico, como demonstramos de várias maneiras. E como realmente ressuscita, assim realmente se exercitará na incorruptibilidade, e crescerá e amadurecerá nos templos do reino para ser capaz da glória de Deus Pai. Em seguida, renovadas todas as coisas, habitará verdadeiramente na cidade de Deus. Com efeito, diz João, aquele que está assentado no trono diz: escreve tudo isso, porque estas palavras são certas e verdadeiras. E me disse: assim foi feito, nada de mais justo. O que Irineu está falando aqui? Ele vai falar sobre a ressurreição, que quando Jesus volta tem a ressurreição da igreja, que é a primeira ressurreição, que é onde a igreja é
glorificada, recebe o corpo imortal e incorruptível, incapaz de pecar e de adoecer, de morrer. E vai aprendendo a conviver com esse corpo de incorruptível, amadurecendo nos tempos do reino, que é o reino milenar, para mais à frente ser capaz de dar glória de Deus, que é quando, depois dos 1000 anos, o próprio Deus Pai vem habitar na terra, junto com a Nova Jerusalém, que ele diz aqui. Em seguida, renovadas todas as coisas. Aqui é depois dos 1000 anos, depois do juízo final. É quando Deus vem habitar com os homens e vem junto com a Nova Jerusalém para a terra. Habitará verdadeiramente na cidade de Deus. De fato, habitaremos nessa cidade. Mas tem um tempo determinado para isso acontecer. Ela vai vir, ela desce do céu para a terra e iremos habitar nela. Vamos ver agora outro texto. A terra sendo reservada para o fogo. 2 de Pedro 3, 7-10. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esse é um texto que também, a princípio, quando se lê, dá a entender que Deus vai destruir a terra com fogo e, consequentemente, iremos morar no céu. Está falando de fogo, de juízo, elementos sendo ardendo aqui. Mas o que o texto quer dizer? E a terra está sendo reservada como tesouro para o fogo até o dia do juízo, quando dia da ira de Deus, na volta de Jesus, e fala da perdição dos homens ímpios, dos injustos, aqueles que se recusam a se arrepender, dos inimigos de Deus. Fala da volta do Senhor, que virá como ladrão, e vir como ladrão não é vir de forma secreta, mas o próprio texto diz o que é vir como ladrão. Vai falar que os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, as obras que há na terra se queimarão. Então isso não tem nada a ver com acontecer de forma invisível ou secreta. Vai vir como ladrão para aqueles que estão em trevas. Vai pegar de surpresa essas pessoas. Vai vir, é o dia do juízo contra toda obra maligna, contra os homens ímpios, onde Deus vai julgar os ímpios, vai condená-los, e a terra será purificada de toda maldade, de tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus e com o reino dele, porque o reino dele será estabelecido na terra. E aí, o texto diz que, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Talvez alguém possa pensar também que Deus destruirá essa terra com fogo e ele criará uma nova terra, um novo planeta para habitar. Mas não é isso que quer dizer. Novos céus e nova terra são esses céus que ele criou e essa terra que ele criou, só que purificados, renovados, restaurados, porque os céus que agora existem potestades, príncipes das trevas ali. É o que fala lá em Efésios capítulo 6, das hostes malignas nas regiões celestiais. Então tem demônio no céu. Satanás é o príncipe da potestade do ar. Então essa região é habitada por anjos caídos, por demônios que influenciam aqui na terra. E Deus vai limpar, Jesus vai limpar essa região, esses céus, vai renová-los. A gente vê que os céus se enrolam como pergaminho. Então, quando Jesus voltar, vai passar por um processo de renovação, de purificação, tanto a terra como o céu. A gente vê isso em Apocalipse 6, 13 e 14. O que será destruído com fogo são as obras que tem na terra, e o que irá se desfazer é esse céu. Aqui vai estar falando do sexto selo, quando ele é aberto. E as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Aqui já é o dia do Senhor, a volta de Jesus, o dia da ira, e que realmente Deus vai abalar os céus e a terra, os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. E é o que eu tinha dito no texto anterior, vai ter uma purificação da terra, renovação e restauração da terra. Não é que Deus vai destruir e vai fazer uma nova, mas é que ele vai renová-la. As obras malignas aqui serão destruídas, os ímpios serão desarraigados da terra, serão exterminados e os justos habitarão na terra. É o que vimos na aula anterior sobre a herança dos santos. Vimos que Deus prometeu a terra das peregrinações de Abraão para ele e para sua descendência em possessão perpétua. Então, se Deus destruísse a terra, ele estaria descumprindo a promessa, a aliança e o juramento que ele fez para Abraão. Então, Deus não pode fazer isso. Quando Abraão ressuscitar e a igreja junto, herdarão aquele lugar que Deus prometeu. Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que é passar o céu e a terra? É o que estamos falando aqui. Estamos falando de esse período de transição, de restauração, de renovação, de purificação. Irineu de Leão vai falar sobre isso também. Eles podem dizer com malícia: se o céu é o trono de Deus e a terra o seu escabelo, também se diz que o céu e a terra passarão. Então passará também com eles aquele Deus que está sentado neles, e por isso não será mais o Deus que está acima de todas as coisas. Aqui ele está falando do argumento dos gnósticos. Irineu combatia as heresias gnósticas, os grupos, seitas gnósticas, e era algo que eles, um argumento deles, né? E ele vai falar agora: primeiro, não sabem em que sentido o céu é trono e a terra escabelo, mas eles não sabem sequer quem é Deus e pensam que, como um homem, senta-se sobre estas coisas e seja contido por elas, e não que ele as contém. Desconhecem também o que significa o passar do céu e da terra. Ele vai explicar o que é passar o céu e a terra. Mas Paulo, que não ignorava, dizia: passa a figura deste mundo. 1 Coríntios 7:31. Ademais, a questão já foi resolvida por Davi. Quando esta figura passará, não é somente Deus, ele diz, que há de ficar, mas também os seus servos. É aquela questão do mundo que falamos nas aulas anteriores, esse sistema que agora está no mundo, o mundo que jaz no maligno, esse mundo de pecado, de injustiça, de obras malignas, e que isso vai passar. A terra, a gente viu isso em Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra permanece para sempre. O que muda é o sistema em cima no mundo, que vai ser trocado, vai ser mudado. É isso que é passar a figura deste mundo. Eis que as trevas vão passando e a verdadeira luz já brilha, como diz João na sua primeira carta. Continuando, no Salmo 102 assim se exprime: no princípio firmaste a terra, Senhor, e o céu é obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Como um vestido onde ficar gastos, e como uma veste os mudarás, e ficarão mudados. Tu, porém, és sempre igual, e os teus anos não terão fim. Os filhos dos teus servos terão morada, e a posteridade deles será estável para sempre. Vimos esse texto também na aula anterior. Deus criou, firmou o céu e firmou a terra, e o céu é obra das mãos dele. Fala que eles perecerão. O que é perecer? E eles vão ficar gastos. Vão, como veste, serão mudados. É o que vimos. A aparência desse mundo vai mudar. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Deus restaurará todas as coisas, mostrando claramente quais são as coisas que passam e quem permanece para sempre: Deus e os seus servos. Isaías diz o mesmo: levantai vossos olhos para o céu e olhai embaixo para a terra, porque o céu é firme como fogo e a terra envelhecerá como vestido. Os que neles moram, como eles morrerão.
Mas a minha salvação permanecerá eternamente, a minha justiça não se extinguirá. Isaías 51:6. O edifício eterno no céu, segundo os Coríntios 5:1-4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esse é o primeiro versículo do texto. E se lermos só esse versículo aqui, dá a entender que tem uma casa pra gente no céu e que a gente vai morar nela, uma casa eterna que Deus preparou pra gente. Talvez pessoas interpretem assim, mas a gente tem que ler os versículos seguintes para ver o que quer dizer mesmo esse texto. Fala de uma casa terrestre, fala de um edifício nos céus. O que quer dizer? Será que está falando de uma casa que é para a gente morar? O próprio texto vai explicar. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é a do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ao lermos esse texto, parece que o apóstolo Paulo está dizendo que se nós morrermos, nós não devemos ficar preocupados, porque nós temos um edifício nos céus para nós morarmos. E é o que muitos cristãos entendem, que ao morrer, a nossa alma vai no céu e a gente vai para o céu e a gente vai morar no céu. Mas o texto aqui ele não está falando disso. Ele está falando desse tabernáculo terrestre, a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, onde a nossa alma habita. E vai falar aqui que a gente deseja ser revestido da nossa habitação, que é a do céu. Isso está falando do corpo glorificado que os santos receberão na primeira ressurreição, na volta de Jesus, para então reinar com Cristo. É igual o corpo que Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Ressuscitou com o corpo glorificado. Já não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Então a gente tem um corpo. Deus preparou um corpo para nós, para sermos revestidos dessa habitação, desse corpo glorificado na ressurreição. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Se todavia, isso quer dizer o quê? Que se perseverarmos até o fim, que se vivermos em santidade, se tivermos o Espírito, porque o Espírito pode sair, é possível um filho de Deus apostatar da fé. Ele diz, porque também nós que estamos neste tabernáculo, nesse corpo terrestre, corruptível, que morre, gememos carregados. Não que a gente quer morrer, não porque queremos ser despidos, a gente não quer morrer, mas revestidos, a gente quer ter um corpo glorificado, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele está falando do corpo glorificado aqui. Está falando de ressurreição e corpo glorificado. Não está falando da gente ir morar no céu, da nossa alma ir morar no céu. Essa casa aí não é uma casa para a gente morar, mas está falando do corpo glorificado que Deus preparou para a igreja, para os santos. Não é isso que ele está ensinando. Se a nossa casa terrestre se desfizer, ou seja, este tabernáculo, o nosso corpo morrer, a nossa carne entra em decomposição. Temos nos céus uma outra, não feita por mãos humanas. Por essa habitação nós desejamos ser revestidos. Na ressurreição eu serei revestido dessa habitação. É o que eu tinha dito, é o corpo glorificado que receberemos na ressurreição. Irineu também vai falar sobre isso. Para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem nos dispôs para isto é Deus, que nos deu o penhor do Espírito. É evidente que aqui ele fala da carne, pois nem a alma nem o espírito são mortais. É o corpo corruptível nosso que morre, porque a nossa alma e espírito não morre. O que é mortal será absorvido pela vida quando a carne, já não morta, mas perpetuamente viva e incorrupta, glorificará a Deus que deste modo nos tomou perfeitos. Foi o que eu tinha dito anteriormente.
Um texto de João Crisóstomo, esse já é do quarto século, ano 347 depois de Cristo, comentários das cartas de Paulo. E vai comentar sobre esse texto também, o que significa a corruptibilidade seja absorvida pela vida. Assim acontece por ser idêntico o corpo que ressurge. Percebe que está falando de ressurreição e corpo glorificado também, não de morar no céu. Se abandonado um, outro for formado, a corrupção já não será absorvida, mas permanece e domina. Tal não acontece de forma alguma. De fato, importa que o que é corruptível, a saber, o corpo, revista a incorrupção. O corpo está em foco. Perceba que é o corpo que ele está falando. Esse corpo mortal que a gente tem, que será revestido de incorruptibilidade. E agora se acha na corrupção, depois estará na incorrupção. Portanto, primeiro na corrupção, porque a incorrupção não se dissolve, pois nem a corrupção pode herdar a incorruptibilidade. Para herdarmos o reino de Deus, precisamos ser revestidos de incorruptibilidade, termos o nosso corpo glorificado na volta de Jesus, ali na primeira ressurreição. Um outro texto também que dá a entender que tem almas no céu, que iremos para o céu que a gente vai para o céu quando morre, é esse texto de Apocalipse 6, 9 e 10, sobre as almas debaixo do altar. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Este é mais um texto que, quando alguns cristãos leem, eles entendem que tem almas ali debaixo do altar, que esse altar está no céu, e por isso dá a entender que quando a gente morre, nossas almas vão para o céu. Bom, como entender isso? Deixa eu só. Tá. O texto fala sobre um altar. A gente tem que pegar a figura do tabernáculo de Moisés, que o próprio Deus mandou ele construir, mostrando a figura de um tabernáculo que tem no céu para Moisés, e falou para Moisés fazer igual essa figura. E nesse tabernáculo, a gente vê que tem dois altares. Tem o altar de bronze, que é o altar do sacrifício, que ele fica ali no átrio. E também tem o altar de ouro, que é o altar do incenso, que esse já fica dentro ali da, da tenda, né, que fica ali entre o lugar santo e o santo dos santos. Então tem dois tabernáculos, tem dois altares, o de ouro, que é o do incenso, e o do sacrifício, que é o altar de bronze. E esse texto está falando daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. Está falando sobre mártires aqui. Então você está falando sobre mártires que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus. Está falando sobre sacrifício. Então isso aqui remete ao altar de bronze, o altar de sacrifício que fica no átrio. E não o que fica ali dentro do santo lugar. E como esse altar está no átrio, ele representa a terra e não o céu. E está falando daqueles que foram mortos pedindo para julgar os que habitavam na terra, vingar o sangue deles. Então, esse texto fala dos mártires que foram mortos por causa da palavra de Deus e por isso se encontram debaixo do altar. Alguns interpretam debaixo do altar como estando debaixo do trono, lá no céu. Todavia, é totalmente o contrário, eles estão debaixo do altar, visto que eles foram como um sacrifício vivo, martirizados, e por eles terem sido mortos sobre a terra passou a ser o altar por onde foi feito esse sacrifício. Logo, eles estão debaixo do altar, ou seja, debaixo da terra, no Hades. E a gente vai ver sobre a questão do Hades, que é o mundo dos mortos, que é para onde as almas de todos os seres humanos vão depois que morrem. Quando alguém morre, o corpo morre, as almas, o destino das almas é esse lugar, a gente vai ver sobre isso. As almas não vão para o céu. Elas vão para esse lugar aguardando o dia da ressurreição.
A gente vai ver essa questão do Hades daqui a pouco. Vamos ver agora sobre partir e estar com Cristo, Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Nesse texto vemos uma declaração que me parece ser o mais claro de todos os textos apresentados. Porém, o que significa estar com Cristo para o apóstolo Paulo? Seria ficar ao lado de Jesus? Então, na mente de Paulo, o que significa estar com Cristo? Esse é um texto que, lendo, claramente dá a entender que a pessoa morrendo, a alma dela vai para o céu e está ali, perto de Cristo, ao lado de Cristo. Morrer e estar com Cristo é muito melhor, como Paulo diz. Mas o que isso quer dizer? Que quer ir para o céu, que a alma vai lá para o céu e fica ao lado de Cristo? Vamos ver Salmos 139:8. Se subir ao céu, aqui é Davi falando. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. A palavra Sheol, ela significa mundo dos mortos também. É a palavra hebraica para se referir ao mundo dos mortos, Sheol. A palavra grega que a gente encontra no Novo Testamento para se referir ao mundo dos mortos é a palavra Hades. Então, Sheol e Hades se referem ao mesmo lugar, mundo dos mortos, que é para onde as almas vão após a morte. Então ele diz que se fizer no Sheol a cama dele, no mundo dos mortos, ele diz que Deus está lá também. Então, partir daqui dessa vida e estar com Cristo implica em estar em uma dimensão maior na presença dele. A presença de Cristo, de Deus, está nessa região também, numa região específica. A gente vai ver que tem pelo menos 2 compartimentos que a Bíblia relata ali. Então, morrer e estar com Cristo está numa dimensão maior na presença dele. Ali no mundo dos mortos, o lugar que é o seio de Abraão, é o lugar que é onde os santos vencedores estão. Texto de Policarpo de Esmirna, segunda carta aos Filipenses. Eu os exorto, portanto, a obedecerem atenciosamente à palavra da justiça e a exercitarem a paciência, assim como vocês têm visto diante de seus olhos, não somente no caso dos abençoados Inácio, Zósimo e Rufo, mas também no caso dos outros que estão entre vocês, no próprio Paulo e no restante dos apóstolos. Façam isso na certeza de que todos estes não caminharam em vão, mas na fé e na justiça, e na certeza de que eles estão agora no lugar que lhes corresponde na presença do Senhor, com quem eles também sofreram. Aqui fala um encorajamento para viver em santidade, para ser fiel ao Senhor, para, quando morrermos, estar na presença do Senhor nesse lugar onde os santos estão. Que a gente vai ver que é chamado de paraíso também. Vamos ler o texto de Lucas 16, que é a história do rico e do Lázaro que Jesus fala, que é o paraíso dos mortos até a ressurreição gloriosa. Eu vou ler o texto e aí eu comento sobre ele. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, que falando do rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então esse é o texto que vai falar sobre o Hades, o mundo dos mortos. Tem pessoas que vão entender que isso é uma parábola e que é apenas uma ilustração que Jesus está fazendo para falar do tormento do ímpio e do descanso do justo, e que não seja algo literal, real. Só que esse texto ele não é uma parábola, ele é uma história real mesmo. Aqui Jesus está ensinando a realidade depois da morte, como que é o mundo dos mortos, como que as almas ficam ali, elas estão conscientes, elas se reconhecem. Tem um lugar de tormento e um lugar de descanso ali, um de consolo, que é chamado de seio de Abraão. Tem um abismo ali separando os dois lugares. Então é uma história, porque não é uma parábola, porque em nenhuma parábola Jesus usa nome próprio. Aqui ele está usando nome próprio de pessoas reais. Então ele está falando uma história real e nos mostrando como é o mundo dos mortos, qual que é a realidade após a morte. Então as almas não estão dormindo, elas estão conscientes neste lugar. Então tem o rico e o Lázaro, que morreram. O mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão é o nome do lugar, é junto de Abraão. E fala do rico, que também morreu. E Hades é mundo dos mortos. É a região que fica debaixo da terra. Onde é uma região espiritual, onde estão todas as almas, os que morreram. Estão aguardando até ali, até a ressurreição e o juízo de que cada um vai receber. Aí o rico, no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, junto de Abraão. Algumas pessoas entendem que quando o rico ergue os olhos, significa que ele está olhando para cima, para o céu. Mas a expressão erguer os olhos na Bíblia, só você pesquisar aí no seu aplicativo, ela significa olhar adiante, olhar para frente, e não olhar para o céu. Quando é para o céu, fala ergueu os olhos para o céu. Mas ergueu os olhos, levantou os olhos é olhar adiante. Algo importante a se falar sobre essa questão do mundo dos mortos, do Hades, é a questão de tradução também. Na maioria das nossas Bíblias, nós temos a palavra inferno traduzida a partir de 3 palavras gregas. No Novo Testamento tem a palavra grega Hades, que é essa daí. Tem a palavra grega tártaro, que aparece lá na segunda carta de Pedro, falando que tem anjos aprisionados no Tártaro, anjos rebeldes. E tem a palavra geena, que Jesus fala, que é onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Então são 3 palavras gregas aí no Novo Testamento grego. E todas essas palavras, essas 3, foram traduzidas como inferno. E isso acaba atrapalhando o nosso entendimento acerca desse assunto. Porque quando se pensa em inferno, pensa no lugar de condenação eterna. Não estou dizendo que não tem um lugar de condenação eterna e de sofrimento. Tem sim, mas a gente tem que entender melhor essas 3 palavras. A palavra Hades, do grego, foi traduzida para inferno. Quando, na verdade, ela se refere ao mundo dos mortos, o destino de todas as almas após a morte. Seja dos santos vencedores ou dos ímpios. As almas estão lá, elas não vão para o céu, vão para baixo da terra, que é esse mundo dos mortos, o mundo inferior. A palavra tártaro é uma região que fica no abismo, que também está nessa região no Hades, que é onde os anjos estão aprisionados. E a palavra geena, essa sim, se refere ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Que
não são as almas que vão para lá, são a alma com o corpo. É depois da ressurreição que as almas irão os condenados irão para lá. Então são três palavras diferentes que falam de lugares diferentes e que foram tudo traduzido por inferno e acaba atrapalhando o nosso entendimento desse assunto. E a palavra inferno, ela vem do latim, significa regiões inferiores. E no Hades, o rico olhou adiante, ele estava em tormentos, ele estava num lugar de tormento, o rico, porque ele não usou de misericórdia com o mendigo ali. Ele viu Lázaro junto com Abraão e pediu para Lázaro molhar o dedo para refrescar a língua dele, porque ele estava sendo atormentado na chama. E Abraão responde, ele perceba que as almas estão conscientes, se lembram do que fizeram em vida, reconhecem umas às outras ali nesse lugar. E o Lázaro estava sendo consolado e o rico sendo atormentado. E fala que nesse lugar, nesse mundo dos mortos, tem um abismo que separa um lugar de tormento do lugar do seio de Abraão. De sorte que as almas que estão num lugar não podem ir para o outro, nem as que estão no outro lugar para passar para o outro. Quem está no tormento fica lá no tormento, quem está no seio de Abraão permanece ali no seio de Abraão. Não pode ficar passando de um lugar para o outro. E o rico pede para que Lázaro seja ressuscitado, fala para Abraão ali, para avisar a família dele, o rico para avisar a família do rico que para não ir para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse que para ele escutar, a família dele escutar a lei e os profetas. Porque mesmo que se Lázaro ressuscitasse, eles não acreditariam no que ele dissesse. O que Irineu de Irião vai falar sobre isso? A gente vai ver também. O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na Terra e das que deixaram de fazer. Foi o que eu disse. As almas estão conscientes ali naquela região, se lembram do que fizeram e deixaram de fazer. E aqui ele está falando que não existe reencarnação, que a alma passa de um corpo para outro. Não existe isso. A alma ela vai retomar o corpo que tinha e será julgado com aquele mesmo corpo, lá no juízo. Percebe que as almas conservam imutadas as características dos corpos. Por isso que eles se reconheciam ali naquele lugar. E o que ele vai falar desse texto? É o que está escrito na história do rico e de Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Perceba que Irineu de Leão fala que isso é uma história e não uma parábola. É uma realidade, não é apenas uma ilustração. Jesus estava ensinando mesmo ali uma história real. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão, que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam de sua mesa, que o socorresse com a sua resposta. Com a sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormentos escutassem Moisés e os profetas, antes de esperar o anúncio de alguém ressuscitado dos mortos. Tudo isso supõe clarissimamente que as almas permanecem sem passar de corpo em corpo, ou seja, não existe reencarnação, que possuem as características do ser humano, elas retêm as características do corpo, a alma ali naquele lugar, de sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas aqui debaixo do sol, aqui da terra. Que também Abraão possui o dom da profecia e que cada alma recebe o lugar merecido mesmo antes do dia do juízo. Então, esse lugar é o que chamamos de estado intermediário, que as almas estão aguardando ali para serem julgadas. É claro que tem pessoas que já estão no tormento e que serão condenadas ao lago de fogo e enxofre, ao Geena, e tem pessoas que estão no seio de Abraão,
que são santos vencedores, que ressuscitarão na primeira ressurreição e serão glorificados. E aqui tem uma ilustração para facilitar entender mais sobre esse assunto. O paraíso dos mortos até a ressurreição gloriosa. Então, aqui tem uma figura da terra, né? Aqui, claro que tem um cemitério daquelas pessoas que já morreram. E debaixo da terra tem uma região que é o mundo dos mortos. Como eu disse, é uma região espiritual. Não é que se você começar a escavar, você não vai achar esse lugar. Isso não existe. É uma região espiritual ali, debaixo da terra. Chamado de Sheol, Sheol é o hebraico, que significa mundo dos mortos. O equivalente no grego é Hades, que é mundo dos mortos também. E o equivalente no latim é infernos. Essas mesmas palavras se referem a toda essa região aqui, ao mundo dos mortos. E nessa região, mundo dos mortos, a gente viu ali que tem 2 compartimentos, que Jesus falou. É o seio de Abraão, onde estava Abraão e Lázaro, que é o lugar dos santos. E tem o lugar de tormento, que é para onde o rico foi, que é os ímpios. E que entre uma região e outra tem um abismo separando os 2 lugares. Então tudo isso aqui é o mundo dos mortos. Só que dentro do mundo dos mortos, vemos que tem 2 regiões, pelo menos o texto fala que tem 2 regiões. Tem o lugar de tormento e o seio de Abraão, que é chamado de paraíso também, a gente vai ver isso. E tem um abismo separando ali. O abismo é o lugar onde Satanás será aprisionado por 1000 anos, para não enganar mais as nações. Quando Jesus voltar, Satanás será aprisionado nesse abismo aqui, junto com os demônios, os santos que estão as almas dos santos que estão no seio de Abraão aqui, ressuscitarão, reassumirão seus corpos e serão glorificados. E os que estão no lugar de tormento aguardarão até a segunda ressurreição para serem condenados ali no juízo final do trono branco. A palavra Tártaro que eu falei, é a região que fica no abismo, onde tem anjos aprisionados aqui, anjos rebeldes. E é onde Satanás será aprisionado, como eu disse. Já o Geena não tem nada a ver com esse lugar. O Lago de Fogo não está se referindo a esse lugar. É um lugar que Deus que vai preparar ainda, que vai ser inaugurado no reino milenar. Isso aqui é mundo dos mortos, não é Lago de Fogo. Então o Hades, ou Sheol, é o destino de todos os mortos, sejam os que estão em Cristo ou não. Todas as almas vão para lá, não vão para o céu. Jesus, ao morrer, ele vai para o Hades. A gente vai ver aqui textos que falam que quando Jesus morreu, expirou na cruz, a sua alma foi para esse lugar, para o mundo dos mortos. E ali ele permaneceu 3 dias e 3 noites. Atos 2,31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo. Aqui é Pedro pregando, ali no dia de Pentecostes, que a sua alma, perceba que fala da alma, sua alma não foi deixada no Hades, no mundo dos mortos, nem a sua carne viu a corrupção. Então a alma de Jesus foi para esse lugar, para o Hades, só que como Jesus não tinha pecado, ele era imaculado, essa região não podia conter a alma dele. Porque as almas permanecem ali, as almas dos mortos, porque todo ser humano peca e a morte tem poder sobre elas permanecem ali até o tempo determinado para serem, ou para ressuscitarem glorificadas, ou para serem julgadas lá no trono branco. Mas como Jesus não tinha pecado, essa região não podia conter ele. Por isso que ele ressuscitou ali em 3 dias. A alma dele não permaneceu nesse lugar. E o corpo dele não se decompôs. A carne não viu corrupção. Corrupção aqui não é corrupção moral, é decomposição mesmo do corpo quando morre. Como ele ficou 3 dias ali, o corpo dele no sepulcro e foi embalsamado com especiarias, o corpo dele não se decompôs ali. Efésios 4:9. Que significa ele subiu? Senão que também descer às profundezas da terra.
Esse lugar é chamado de profundezas da terra também, o Hades, o mundo dos mortos. Antes de Jesus ressuscitar e se ascender aos céus, ele desceu às profundezas da terra, que é o Hades, o mundo dos mortos. A alma dele foi para lá. Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, aqui está baleia, mas é grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no interior da terra. Perceba que essa região também é chamada de interior da terra, o mundo dos mortos. Algumas traduções dizem coração da terra. Então, é uma região que fica debaixo da terra, ali no interior, uma região espiritual para onde as almas vão após a morte. Todas as almas vão. E a alma de Cristo, de Jesus, permaneceu ali 3 dias e 3 noites. Antes de voltar para o corpo. Jesus, ao morrer, a alma dele não vai para o céu, mas para o paraíso que fica no Hades. Lucas 23:42. Aqui é onde o ladrão na cruz estava falando para Jesus ali antes de morrer. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou vieres no teu reino. Depende da tradução que fala. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então ele se arrependeu, creu em Cristo ali, e Jesus falou para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só que a gente vai ver que quando Jesus morre, como a gente já tem visto, que a alma dele não foi para o céu. Ela foi para o mundo dos mortos, o interior da terra, e ali permaneceu 3 dias e 3 noites. E Jesus fala para o ladrão na cruz que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Esse paraíso não é no céu. Esse paraíso a gente vê que é o seio de Abraão, que é o lugar dos santos ali. Lugar de descanso, de consolo. Jesus não tinha subido ao céu ainda. João 20:17. Disse-lhe Jesus. Aqui ele está falando para Maria Madalena, depois que ele ressuscitou já. Não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Perceba que mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, ele diz, eu ainda não subi ao meu Pai. A minha alma não tinha subido ao meu Pai e eu também ressuscitado em corpo glorificado ainda não subi ao meu Pai. Então a gente conclui que a alma de Jesus não foi para o céu quando ele morreu. Foi para o mundo dos mortos, no Hades. Para o paraíso. Que é o seio de Abraão também. O seio de Abraão é chamado de paraíso também. Então tanto a alma de Jesus veio para cá, como a alma do ladrão que se arrependeu ali na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. A alma de ambos foram para esse lugar. No interior da terra. Justino de Roma, segundo século, diálogo com Trifão. Ano 165 d.C. Digo então que as almas dos justos permanecem num lugar melhor, e as injustas e más ficam em outro lugar, esperando o tempo do julgamento. Por estes textos aqui dos pais da igreja primitiva, a gente entende como que eles criam também em relação a esse assunto, como eles entendiam sobre esses textos, eles entendiam isso também, que as almas vão para esse lugar debaixo da terra, o mundo dos mortos, o Hades, e que ali tem um lugar que é o seio de Abraão, um lugar melhor, que é dos justos, e as injustas ficam em outro lugar, que é o lugar de tormento, esperando o tempo do julgamento. É o estado intermediário. Se você pegar esse termo aí na teologia sistemática, existe. Não é o lugar final que as almas estão ali. Elas vão ressuscitar para então cada um vai ser definido eternamente o lugar de cada um. Clemente de Roma, primeiro século, ano 80 depois de Cristo. Primeira carta aos Coríntios. Agora, para colocarmos fim aos exemplos antigos, passemos aos atletas que nos tocam de perto, verifiquemos os nobres exemplos da nossa geração. Por ciúme e inveja foram perseguidos e lutaram até a morte as nossas colunas mais elevadas e retas. Fixemos os nossos olhos sobre os valorosos apóstolos. Pedro, que por ciúme injusto não suportou apenas uma ou duas, mas numerosas provas, e depois de assim render testemunho,
foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Fala que é um lugar glorioso ali no seio de Abraão, porque ele foi justo. Por ciúme e discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência. 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente e no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé. Ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim deixou o mundo e foi para o lugar santo. Ele que se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. Aqui ele fala que a alma de Pedro foi para esse lugar, chamado de lugar glorioso, e Paulo foi para lugar santo. Então, tem vários nomes esse lugar. Seio de Abraão, paraíso, lugar santo, lugar glorioso, que fica dentro do Hades, o mundo dos mortos. Clemente de Roma, também. Desde Adão passaram todas as gerações até o dia de hoje, mas os que foram perfeitos no amor permanecem no lugar dos piedosos. Lugar dos piedosos. É assim que a igreja primitiva entendia sobre esse assunto. No destino das almas após a morte, que elas não vão para o céu, mas para esse lugar, aguardando o tempo determinado para ressuscitarem em seus corpos novamente. E a primeira pessoa que foi para esse lugar foi Abel. Ele inaugurou esse lugar. A Bíblia não fala, não dá muitos detalhes à questão do como que é o tempo ali, né? A noção de tempo. Fala que tem consciência das coisas que fizeram e deixaram de fazer em vida, que elas se reconhecem ali, naquele lugar, mas a questão de noção de tempo, de passar do tempo, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre esse assunto, então não tem como eu falar sobre isso, né? Afirmar como que é isso ali no mundo dos mortos. Os cristãos primitivos acreditam que Paulo, a ir ao paraíso, ele foi até o Hades, que é a região que fica ali dentro do mundo dos mortos, segundo aos Coríntios 12, 2-4. Paulo contando das suas experiências que ele teve de arrebatamento. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Algumas pessoas entendem ao ler esse texto que quando fala que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, está falando que o terceiro céu é o paraíso. E lendo assim, dá a entender isso, né? Mas a gente vai ver que ele teve duas experiências aqui. Tanto que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que é onde é o céu de Deus, onde Deus habita ali, o trono de Deus. Só que ele foi arrebatado ao paraíso também. A gente viu que Jesus, quando ele falou pro ladrão ali que hoje estarás comigo no paraíso, ele não tinha ido, a alma dele não tinha ido para o céu, mas para o mundo dos mortos, ali no seio de Abraão, que é chamado de paraíso também. Então a gente vê que Paulo foi arrebatado a esses dois lugares, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer. O que Irineu vai falar sobre esse assunto? Com efeito, é para os justos que possuem o Espírito que foi preparado o paraíso, aonde também foi levado o apóstolo Paulo, e onde ouviu aquelas palavras que para nós agora são indizíveis. E é aí que ficarão até a consumação final, estreando assim a incorruptibilidade. Percebe que ele fala aqui que quando Paulo foi arrebatado ao paraíso, que ouviu palavras indizíveis, não está falando de céu, mas é onde fala das almas que possuem o Espírito, que ficam ali, permanecem ali até a ressurreição, a consumação final. Estreando assim a incorruptibilidade, falando da primeira ressurreição, ao toque da sétima trombeta, que quando os santos serão glorificados, quando Jesus vem ressuscitar e glorificar a igreja, para assim reinar com ela. Então os justos permanecem ali no paraíso, até o dia de Cristo.
Vamos falar agora sobre esse texto que diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Efésios 4:8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse é um texto que algumas pessoas entendem que quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ele levou as almas dos santos para o céu junto com ele. E muitos interpretam assim, mas ou que ele também tenha levado aquela região ali do paraíso para o céu. Mas o que quer dizer levou cativo o cativeiro? O que ele que levou cativo foi a sua morte, os nossos erros, a ignorância, a corrupção, a mentira, e depois de nos libertar o caminho, ficou livre. Depois de nos libertar, o caminho ficou livre para a distribuição dos dons, inclusive para aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Esses também recebem talentos. Como que a gente pode saber que as almas não foram para o céu, que Jesus não levou as almas dos santos para o céu depois que ele ascendeu? Atos 2, 34 diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então Davi, ele não ascendeu aos céus. A alma dele não foi para o céu. Permanece ali no mundo dos mortos, no seio de Abraão, aguardando a ressurreição. Então quando Jesus morreu, aquela região, a morte, não puderam reter ele ali, porque ele não tinha pecado. E ele ressuscitando, agora ele tem autoridade também sobre esse lugar. Ele diz lá em Apocalipse, capítulo 1, que ele tem as chaves da morte e do Hades. Ali tem traduções que falam inferno, mas a palavra inferno ali é Hades, mundo dos mortos. Então ele tem a chave dessa região para ressuscitar quem ele quer. Ele tem autoridade sobre essa região agora, porque ele venceu a morte. Ele nos libertou da mentira, das trevas, do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Então é isso que significa levou o cativo o cativeiro. Irineu de Leão também ele vai falar sobre esse assunto. De fato, o Senhor, tendo subido às alturas pela paixão, levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. E concedeu aos que crescem nele o poder de pisar as serpentes, os escorpiões e todas as potências do inimigo. Isto é, o iniciador da apostasia. O Senhor, mediante a paixão, destruiu a morte, eliminou o erro, exterminou a corrupção e destruiu a ignorância. Manifestou a vida, mostrou a verdade e conferiu a incorruptibilidade. Então perceba que a interpretação de Irineu de Leão, da igreja primitiva, não era que Jesus levou as almas dos santos para o céu, quando ele subiu ao céu, mas que ele destruiu a morte, eliminou o erro, exterminou a corrupção, destruiu a ignorância. Manifestou a vida, mostrou a verdade e conferiu a incorruptibilidade. Ele nos tirou do cativeiro das trevas. Justino de Roma. De fato, foi profetizado que após sua ascensão ao céu, Cristo nos tiraria do cativeiro do erro e nos daria dons. É o que dizem as seguintes palavras: subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Bom, agora vamos falar sobre o texto de João 14, que é um texto que é bem utilizado para falar que iremos morar no céu, que Jesus vem nos buscar, que está preparando um lugar para a gente lá no céu. Que é o texto que fala que na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse é um texto que, se a gente lê assim rápido e não lê o restante do João 14, João 15, até 17, a maioria vai entender que é isso mesmo, que Jesus está falando que na casa do Pai, lá no céu, tem muitas moradas, ele vai preparar um lugar para nós lá, e ele vai voltar,
e vai levar a gente para morar lá nas casas que ele está preparando lá no céu. E que isso é lá quando ele vier falar do arrebatamento. Então eles entendem disso, que tem pessoas que vão entender que é um texto que fala de arrebatamento para levar a igreja para morar no céu. Mas para a gente entender isso, o que Jesus estava querendo dizer, vamos ler outros textos. E o próprio capítulo 14 de João, ele vai explicar o que significa isso. O que são essas moradas. O que Jesus estava querendo dizer aqui. Existe uma profecia que aponta para um descendente que iria construir essa casa. Está lá em 2 Samuel 7. Que casa é essa? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porquanto o Senhor é contigo. Então, Davi queria construir uma casa para Deus habitar, falando da arca aqui, da presença de Deus. E Natã não já falou, faz porque Deus é contigo. Só que a gente vai ver que Deus fala com Natã para falar outra coisa. Deus diz a Davi, por intermédio de Natã, que ele, Davi, não iria edificar uma casa para o Senhor, e sim um descendente de Davi. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o seu trono, o trono do seu reino para sempre. Vemos que o filho de Davi construiu um templo para Deus. Talvez alguém possa interpretar que essa casa está se referindo ao templo de Salomão ali. O descendente é Salomão, mas aqui diz que Deus o confirmaria o trono do seu reino para sempre. Isso não aconteceu com Salomão, então é outro descendente. Claro que está falando do descendente de Davi, que é Jesus. O renovo. É Jesus que vai edificar uma casa para Deus. A gente vê que essa casa que Jesus edifica é para Deus habitar, não para os filhos de Deus irem habitar. O Pai é espírito e por isso não pode habitar em casas feitas por mãos humanas. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O profeta Zacarias profetiza que o renovo iria edificar a casa do Pai. Zacarias 6, 12 a 13. E diz-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Profecia se referindo ao Messias, a Cristo Jesus, o descendente de Davi, que esse, chamado de renovo, Jesus, edificaria o templo de Deus e que seria revestido de glória. Aqui fala tanto da glorificação do Filho de Deus quanto de toda a igreja. E fala que ele vai ser sacerdote e rei no seu trono. Vai reinar perfeita união entre ambos os ofícios. Jesus é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a igreja também foi comprada pelo sangue de Cristo para serem reis e sacerdotes e reinar sobre a terra.
A gente vimos isso nas aulas anteriores. Jesus é o Rei dos Reis, nós somos os reis, a igreja. Jesus é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes. Então é a ordem de Melquisedeque. É o próprio Filho de Deus, Jesus, que edifica o templo de Deus, para Deus habitar, através do seu Espírito. Nós somos a casa que está sendo edificada para a habitação do Pai em sua plenitude. Vamos ver que essa casa que está sendo edificada é a igreja, é o corpo de Cristo, que é para Deus habitar em nós. Já está habitando. Efésios 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, o qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Perceba que nós somos essa edificação, que Jesus é a pedra angular, a pedra principal de esquina dessa edificação. E nós, todos os membros do corpo de Cristo, somos as pedras, muitas pedras vivas que fazem parte desse templo, dessa edificação, desse edifício, dessa casa. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Deus habita, nós somos as moradas de Deus, a igreja é a morada de Deus, Deus habita na igreja pelo seu Espírito. O Pai e o Filho habitam na igreja através do Espírito Santo. Essa é a casa que Jesus está edificando. Hebreus 3,6. Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Jesus em sua casa, a qual casa somos nós, a igreja. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então a palavra casa, moradas, edifício, santuário, são sinônimos. Está falando da igreja, do corpo de Cristo, onde Deus habita pelo seu Espírito. Então a gente vai ver que quando o texto vai falar lá de João 14, não está falando de casas que Jesus vai preparar no céu para a gente morar, mas que nós seríamos as moradas, as muitas moradas de Deus, que Deus habitaria em nós pelo Espírito Santo. Mateus 16, 16 e 18. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esse é um texto que também é interpretado de forma errada por alguns grupos. Algumas pessoas usam esse texto falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja como se fosse um texto falando de batalha espiritual contra demônio. Mas não é isso que o texto diz. Perceba que o que foi traduzido para inferno no original é Hades, é mundo dos mortos. Então o que Jesus estava dizendo aqui é que Jesus é a pedra angular, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esse fundamento ele edificaria a igreja dele, com as muitas pedras que somos nós. E as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. Então, quando toda a igreja tiver sido edificada e for terminada a edificação, o mundo dos mortos não vai mais poder conter as almas ali dos santos naquela região.
Está falando de ressurreição esse texto. De ressurreição da igreja, ali no dia de Cristo, e da glorificação da igreja, quando ela estiver completamente edificada. Aí a morte não vai ter mais poder sobre ela e as portas daquela região não prevalecerão contra a igreja. A questão de João 14 também, sobre tradução. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O que está escrito ali no verso 3. Algumas traduções apresentam para onde eu estiver, mas está errado. A palavra ali no grego é eimi, estou, no presente, e não estiver no futuro. Por que isto? A palavra no grego está na primeira pessoa do singular, no presente indicativo, uma forma prolongada de um verbo primário e defectivo: ser, existir, acontecer, estar presente. Então, tem traduções que colocam ali no verso 3 assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dando a entender que realmente está falando de arrebatamento, que a gente vai morar no céu, que Jesus vai buscar a gente para morar lá. Mas no original grego, não está estiver no futuro, está estou no presente. E onde que Jesus estava ali? Naquela hora que ele estava falando isso. Aí é o que eu disse de ler todo João capítulo 14 até o 17 também, que Jesus, ele mesmo vai dizer onde ele estava. Jesus estava no Pai e o Pai estava nele. O Pai estava em Jesus porque o Espírito de Deus estava habitando nele ali. E por isso, Jesus estava no Pai, numa dimensão espiritual, que os discípulos ainda não estavam, mas que estariam no futuro. É o que ele vai dizer no versículo 10 e 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele iria preparar em nós esse lugar para nos levar para ele mesmo, ou seja, nos levar à dimensão que ele estava, no Pai, e fazendo isso, nos tornaria a sua morada. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então agora a gente pode entender melhor esse texto de João 14, que ele não está falando de arrebatamento, nem de morar no céu, mas de Jesus enviar do seu Espírito, do Espírito Santo, para morar em nós. E nós sermos a casa do Pai, as muitas moradas. Até aquele momento, Jesus era a única morada ali que Deus estava habitando nele. Como ele não tinha morrido, não tinha sido glorificado ainda, ele não podia enviar do seu Espírito para habitar em nós. Mas após a sua ressurreição e glorificação, ele enviou do seu Espírito para habitar em nós. Então, quando Jesus fala onde eu estou, ele está falando de uma dimensão espiritual que ele estava. Ele estava no Pai ali, por causa que o Espírito de Deus estava habitando nele. E que futuramente ele enviaria do seu Espírito para morar em nós, estaríamos na mesma dimensão. Então, quando fala que na casa de meu Pai há muitas moradas, está falando dos filhos de Deus, dos muitos membros do corpo de Cristo, onde o Espírito de Deus habita. E que onde Jesus estava é no Pai. E a gente agora, recebendo o Espírito, nascendo de novo, a gente está em Cristo, está em Cristo, e estando em Cristo estamos em Deus também, estamos no Pai. E eu quero ler mais um texto aqui agora de João 17, que ele vai falar sobre isso também, ali no final. João 17, 22 a 23, até o 24, na verdade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou,
Então, onde que Jesus estava ali? Jesus estava com os discípulos, geograficamente ele estava na terra, naquele momento que ele estava orando ali, falando com os discípulos. Então, quando Jesus fala onde eu estou, é uma dimensão espiritual. Ele estava no Pai. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, a vontade de Jesus é que estivéssemos nessa mesma dimensão que ele estava, no Pai. E lá em Efésios, capítulo 2, fala que quando nascemos de novo, Deus nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Aí eu te pergunto, você está assentado lá no céu, fisicamente? Não, isso é uma realidade espiritual também. É uma dimensão espiritual que a gente está. A gente está assentado em Cristo nas regiões celestiais. É algo espiritual isso. Então é isso que significa João 14. É o Espírito de Deus habitando em nós. Nós temos as muitas moradas. A casa do Pai é a igreja. É uma casa para Deus habitar e não para os filhos de Deus habitarem. É esse o sentido do texto. E a gente chega ao final da aula e espero que você tenha gostado, que possa ter esclarecido certas dúvidas a respeito desse assunto. E você pode ver que o reino dos céus será estabelecido na terra e que iremos reinar com Jesus na terra. Deus vai cumprir a promessa que ele fez para Abraão, para sua descendência, que somos nós, que estamos em Cristo, que é a terra como herança. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.